Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. Mais uma vez, provocados que fomos, vamos tratar do direito eleitoral. Estão chegando aí as eleições, acabou a Copa do Mundo, acabou, desculpa, está na hora de todo mundo pensar e em relação ao que vai... Nós vamos ter 5 votos que proferir em outubro, né? Então está na hora de todo mundo começar a pensar. E eu convidei 2 advogados, membros da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados aqui de Ribeirão Preto, Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Dr. Ernesto Paulino, muito obrigado, primeira vez que vem aqui no meu programa, estou muito feliz de tê-lo, viu, Ernesto? Um prazer pelo nosso. Programa. Eu quero começar provocando vocês, não no conteúdo especificamente, mas vai ter que falar do conteúdo. O ano passado, em 2017, nós tivemos a tal da reforma eleitoral, que não foi uma reforma eleitoral, foi uma... Eles chamam de mini-reforma eleitoral. Eu chamo de a porca reforma eleitoral. O que faltou? O que ficou? O que vocês estão imaginando que poderia ter sido feito e não foi feito nessa reforma? Bom, primeiro eu quero cumprimentá-lo. É um prazer estar no seu programa, Edmo. A gente acompanha e sabe do bem que você faz aí de trazer os debates para a nossa sociedade. Cumprimentar também o Dr. Luiz Eugênio, nosso colega, grande prazer, grande advogado, militante da área e com um profundo conhecimento do assunto. Bom, assim como em outros períodos, mais uma vez, uma mini-reforma eleitoral que, como você bem disse, não reformou nada. Ela traz alterações pontuais, claro, de certa forma, de alguma forma inovando ou trazendo algumas questões importantes, mas os assuntos de fundo e de grande relevo e que a sociedade sempre espera e que sempre se discute, que é uma reforma profunda e com uma reavaliação de forças e de poder, né, para fazer prevalecer a democracia, mais uma vez ela não veio, né? Nós consideramos, e essa é uma opinião pessoal, mas a gente acha ela absolutamente relevante, e ela sim restabeleceria a verdade. A democracia, a verdade. No primeiro momento, o equilíbrio. Hoje, e isso eu acho muito difícil a gente refazer, igualar os votos. O voto do Norte e do Nordeste vale muito mais que o voto dos estados mais populosos. Isso causa uma crise de legitimidade propriamente. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais... Você está falando na composição da Assembleia. Na composição da Câmara dos Deputados, em particular. O Senado ele tem as suas peculiaridades, mas esse é um ponto. Eu acho isso fundamental. Outro ponto que eu acho muito relevante, que ela, mais uma vez, deixou de abordar, eu acho que o momento era esse, as cláusulas de barreira para limitar partidos políticos. A gente não tem mais de 30 correntes ideológicas no país. É impossível, acho que no mundo não há, né? E, no entanto, no Brasil existe. Não existe no mundo. No mundo não há, Se você achar 4... Vamos lá. Exatamente. Eu acho que ainda se você busca os estados islâmicos, você não encontra 30 correntes político-ideológicas. Então, isso tudo, essa crise de legitimidade, esse ambiente propício ao balcão de negócios, ao toma lá da cá, a esperar a esse bolo que se criou aí do fundo partidário, que é na minha opinião, uma vergonha a forma como eles propuseram essa repartição de recursos públicos para fazer campanha eleitoral. Então eu acho que foi um passo atrás, era o momento, era essa divisão de... A sua opinião sobre isso é a mesma que eu tenho do projeto Cidade Limpa de Ribeirão Preto. Tá. Eles estão querendo andar para trás. Pois é. Doutor, só queria... Você pode continuar, mas só complementar. Do mesmo jeito que aprova partido no Brasil, se aprova sindicato. Talvez o sindicato, e aí nós temos uma vertente policial que está investigando com grandes lances de fraude a envolver a Constituição disso tudo. Então, eu queria agradecer a participação de novo, falar com o teu público, falar contigo. Edmo, é sempre um prazer estar aqui contigo. Doutor Ernesto,
profundo trabalhador e estudioso do direito eleitoral. Eu queria dizer que essa reforma eleitoral foi um verdadeiro engodo. Como tudo vem sendo trazido ultimamente no âmbito eleitoral, é difícil de trazer alguma coisa, dizer que foi benfazeja, que foi positiva. Talvez o único ponto que tenha de inovação nessa reforma eleitoral seja a questão do crowdfunding, que é a questão da vaquinha eleitoral. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas nós temos ali reformas feitas para nada ser mudado. Em 97, nós tínhamos uma grande discussão de que nós não tínhamos estabilidade nas eleições. Cada eleição você tinha uma lei feita para a eleição. Então, em 97 foi instituída a Lei 9.504, que deveria ser a lei geral das eleições. Deveria trazer estabilidade, as pessoas deveriam saber, ter segurança, como que as regras do jogo iam ser jogadas. Foi exatamente aí que passou o comando das eleições para o Congresso Nacional para a eleição, e não para aquela comissão que anteriormente tinha, desde 1924, 34, sei lá quando foi, e que, para mim, houve o andamento para trás, porque a própria reforma a reforma de 2017, mini reforma de 2017, ela faz com que fique bem claro o interesse dos políticos brasileiros. E aí o que acontece? Nós fizemos em 97 a lei que era para ser a lei geral. E desde então, toda a eleição nós temos uma tal reforma eleitoral. E praticamente, exceto alguns pequenos ajustes, tudo se muda para ficar como está. Eu vou trazer dois fatos negativos. Como o doutor Ernesto trouxe, a questão do financiamento público de campanha, parte do financiamento público de campanha, porque ela não é totalmente. Hoje um candidato rico pode se bancar por inteiro, e ainda trazendo ainda mais a desequiparação entre o candidato. E a outra questão é a diminuição do tempo de campanha. Hoje nós vamos ter apenas 45 dias de campanha que vai ser fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Então quem tem poder, quem tem a cargo, quem tem recursos financeiros, pode fazer a pré-campanha eleitoral sem qualquer tipo de controle e fiscalização. Doutor Ernesto, se o Donald Trump fosse candidato a presidente no Brasil... Exatamente. Bom, nós temos um caso, né, sem querer partidarizar, mas temos um caso no estado de São Paulo, em que um dos candidatos a governador pretende fazer um autofinanciamento de boa parte de sua campanha. Tem o lado bom nisso, de não ter o rabo preso, o compromisso. Vai lá olhar o imposto de renda dele, Exato. Que tem 180 milhões de patrimônio. Ele vai gastar, não tudo isso, mas gasta metade disso na campanha para governador. Na campanha de governador do estado. Então olha lá o patrimônio que está lá na declaração de renda dele. Isso tudo tem que ser cotejado também. Mas, por outro lado, o doutor Luiz Eugênio disse, isso traz um desequilíbrio ao pleito, o poder econômico, é legitimada a influência do poder econômico em detrimento de candidatos que, muito embora representem segmentos sociais, não tenham condições de se autofinanciar. E aí, acho que o lado positivo disso são as vaquinhas virtuais, muito embora a gente tenha acompanhado pela imprensa que a adesão ela está sendo ínfima. Não pegou. Ela não foi adiante. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, né, que na eleição... Acho que é a novidade. Acho que a novidade pegou o povo de surpresa nisso. Eu acho novidade, talvez a falta do crédito você ter um candidato. Você não tem um candidato que mobilize a opinião pública, uma pessoa que demonstre um grau de liderança a motivar, assim, esse sujeito vai mudar. As pessoas estão descrentes, estão deslegitimadas. E essa reforma, honestamente, ela faz com que esse fosso aumente ainda mais, porque quem aparece já está aparecido, quem quer aparecer dificilmente vai conseguir surgir na área eleitoral. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu.
Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Musquei. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Deixa eu perguntar para vocês dois. Fake news. Vocês vão trabalhar barbaridade, advogados, e numa velocidade que vai ter que ser muito rápido em cima disso. Eu fiz um programa recentemente com o Sérgio Trindade da IPTV, o Josué Suzuki, do Jornal Cidade, falando dessas fake news, e é uma coisa que eu não sei como vai ser toreada, porque nós já estamos hoje com fake news sobre a vacina contra a gripe em relação à obesidade, em relação à gestante. Já estão colocando um monte de coisa na internet, o governo está correndo atrás de campanhas para desmentir o que está sendo, as inverdades que estão na internet. O que vocês esperam, vocês como advogados? Porque vocês vão trabalhar pra caramba em cima disso. Notícias fraudulentas, fatos inverídicos, isso sempre teve previsão na legislação eleitoral para você coibir. A última eleição acontecida em Ribeirão Preto e mesmo as eleições municipais que transcorreram ao longo de todo o Brasil, já sofreu um traço dessa questão de notícias inverídicas, de algo postados em redes sociais. Nós temos no Brasil um marco civil da internet que acaba trazendo alguns mecanismos para equilibrar essas forças. De um lado, liberdade de expressão, de outro lado, coibir as inverdades, coibir o abuso, que esse Justiça Eleitoral tem que se preocupar. Agora, o fenômeno das fake news é um fenômeno mundial e é um fenômeno do mal da sociedade. Eu ligo fake news com pós-verdade. Eu escrevo aquilo que eu quero acreditar, eu compartilho aquilo que eu acho que é a minha verdade. E a partir de então, mesmo que eu saiba que aquilo ali é fraudulento, eu faço questão porque eu quero prejudicar A, quero prejudicar B. Então, a fake news, ele é um problema que reflete no âmbito eleitoral, mas ele tem muito a ver com o caráter da própria sociedade. Então, o controle disso, ele é difícil a ser feito em redes sociais, talvez um pouquinho mais fácil, porque você consegue buscar o link de origem para tentar tirar. Agora, quando é uma fotografia, quando é um site também é um pouco mais fácil. Agora, uma fotografia, um site e alguma coisa em comunicações instantâneas, esses aplicativos de comunicação instantânea, eu diria que é quase impossível de você rastrear. Eu posso dizer para você que 5 minutos de uma foto, uma trama bem ardilosa postada, é irreversível. Ainda mais na eleição, que tem 45 dias, né? Então o período é muito curto. A gente sabe que há candidatos que propagam maliciosamente, com equipes por trás disso tudo. Tem partidos treinados em fazer isso. Exatamente. Partidos políticos. Então, o TSE levantou essa bandeira, né? O próprio ministro Barroso suscitou a questão do combate às fake news, mas é muito difícil mesmo. Esse combate, muito embora você possa identificar o IP e fazer não há censura prévia, então você vai correr atrás dessas notícias falsas que se propagam. A legislação ela prevê ferramentas, né, para retirada do ar e para coibir essas ações, inclusive no âmbito penal, por conta de crimes contra a honra que decorrem dessas notícias falsas. Mas é um problema, como o doutor Luiz Eugênio disse, é um problema mundial, é um problema que vem da sociedade, o lado negativo da sociedade de propagar notícias maldosas, mentirosas, com o intuito de falsear a verdade, e isso compromete, mas faz parte do jogo. Não é que faz parte pelo bem, mas acontece e a gente tem que saber conviver e coibir. Então é o gato e o rato, né? Uma luta para diariamente se limitar essas notícias desculpa, na internet. Isso sempre aconteceu, o doutor Ernesto já deve ter litiga em campanhas, mas antigamente era o cidadão colocado dentro do ônibus para falar mal do outro. Era aquele panfleto feito sem assinatura que era derramado num dia antes da votação. Hoje em dia, o potencial das redes sociais, dessa hiperconexão que nós estamos lidando, faz com que
o mecanismo propagador das fake news, das inverdades, das notícias fraudulentas. Tanto tem a tradução que um jornalista traz, Eugênio Butti, que é jornalista e professor, não é notícia falsa, é notícia fraudulenta. Notícia falsa você combate com notícia verdadeira, mas fraudulenta é aquela que não quer apenas trazer um fato inverídico, mas quer induzir você a um falso estado, você quer causar uma comoção. Antigamente era aquela história, né? Olha, o candidato Dr. Luiz Eugênio teve um filho com a empregada da vizinha. Era o boca a boca que corria. A coisa andava e você era o criminoso, né? Hoje a coisa é um pouco mais complicada. É mais ampla, claro. A internet ela atinge um número indeterminado de pessoas, muitas vezes até transcende o ambiente de onde se está fazendo campanha. Ela pode, numa campanha estadual, ela atingir o Brasil todo, numa campanha nacional atingir até outros países, e isso compromete, isso muda mesmo o resultado de uma eleição. Então eu acho, a justiça está disposta a coibir. Agora, eu queria que vocês... nós tivemos, não por essa mini-reforma de 2017, mas anteriormente, nós tivemos mudanças positivas, eu acho, em termos eleitorais, como, por exemplo, esse negócio de você outdoor na rua, que mostrava o poder financeiro do candidato. Então, outdoor na rua, o tanto de cartazes, o tanto de usar mobiliário urbanos, enfim, muita coisa que foi proibida foi positivo, né? Nós temos coisas positivas que já foram feitas, né? Da permissividade que era anterior. Talvez essas reformas, sempre as mini-reformas em ano anterior à eleição, né? E a cada eleição... Isso é perigoso. É um experimento. Elas vêm de ano a ano, pontualmente, trazendo melhorias, né? Muito embora tímidas. Agora, com certeza, esse abuso de poder no uso indiscriminado de propaganda em postes de iluminação pública, que eram comuns na década de 90, 80, bandeiras e faixas penduradas em viadutos, passarelas, em árvores, isso tudo foi sendo, sim, restringido, foi sendo limitado, positivamente, muito embora sempre tímidas as mudanças, pontuais e tímidas. No colégio eleitoral foi proibido panfletar no colégio eleitoral. Aí todo mundo vai lá e panfleta. Panfleta na noite anterior, fica ali na rua. Faz o derrame. Daquele enxame de papel. E o pior, tem eleitor que vota desse jeito. Isso eu não me conformo, doutor. Ele chega o na cara hora pode pegar o papelzinho, vota com o papelzinho que ele pega na rua. No sujão lá. No sujão. É a loteria, né? Mas a grande questão é a seguinte, é inevitável quando a gente fala de política, pensar no afastamento do poder econômico. Então, a economia, ela quer influenciar nos destinos daquele que vai comandar, que vai trazer a macroeconomia, vai cuidar eu estou falando de questões da intervenção boa da economia na política, ou daquilo que é natural. Então, os setores econômicos vão querer influenciar, sim, saber quem é o líder, quem vai lidar com a condução da sua cidade, do seu estado, do seu país. O que nós temos que estabelecer mecanismos de regras para controlar essa influência do poder econômico dentro do poder político. O que nós vemos enxergando, por um lado positivo, que é a redução dos engenhos publicitários, proibição de showmícios, que era um grande exagero, o tanto de custo que estava a ser feito. Agora, com a proibição de grande parte de manipulação de campanhas de marketing, porque sabe-se que numa campanha eleitoral um custo de produção ele é extremamente elevado e talvez seja o grande grosso daquilo. Eu posso falar sobre isso. Que envolva uma campanha eleitoral. Mas, por outro lado, quando você fica proibindo tanto, nada mais passa a ser permitido e o conjunto de regras para garantir a igualdade de armas acaba gerando uma distorção. Então, por um lado, ele é positivo para tentar coibir, por outro lado, eu restringo demais e não garanto condição de um sujeito que não tem tanto empatia econômica pessoal ou do seu entourage, do seu ciclo mais próximo, inclusive financiar. Eu vou chamar nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar.
Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Mousse Cake. Terceiro bloco do programa, nós estávamos falando com relação, mas, por exemplo, só a corrupção dos partidos, né, que nós já falamos aqui, 30 e tantos partidos, e que existem para fazer negócios, né, são balcões de negócio. Mas eu quero falar com vocês especificamente um assunto que eu acho importante isso para o eleitor. Nós temos que esclarecer esse ponto positivo com relação à doação de pessoa física. Então, pessoa jurídica não pode doar mais, isso tá claro, está proibido. Eu não concordo, mas, enfim, não pode doar mais, mas a pessoa física que não está pegando. Eu já recebi vários WhatsApp de candidato pedindo doação, né? É legal isso, é importante que o eleitor saiba disso, né, doutor? Sim. Bom, a questão da pessoa jurídica, ela sempre houve uma relação de promiscuidade. Então, eu acho que, muito embora pudesse ser positivo aquela situação híbrida de financiamento privado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, isso eu acho que não foi bem assimilado, seja pelo meio político, seja pelo meio empresarial. Assimilado não, eles fizeram mal dessa possibilidade, por isso que foi proibido. Exato, então eu acho que esses abusos que daí decorreram, essa conexão obscura, né, que veio desses financiamentos, ensejou, acabou que o próprio Congresso Nacional não legislou voluntariamente sobre isso, e teve que o Supremo Tribunal Federal intervir mais uma vez. Não interessa. Mas porque a situação estava insustentável e vedou essa forma de doação. E aí depois a legislação corre atrás e se adequa àquilo que o Supremo Tribunal Federal decide. Agora, não existindo mais a doação da pessoa jurídica, duas situações haveria. Ou financiamento exclusivamente público, que seria uma tese que corre dentro do meio político e dos especialistas, e outra que eu acho importante que aconteça, do financiamento privado das pessoas físicas, que são, em tese, ou pelo menos deveriam ser, dos correligionários, daqueles que têm um ideal, uma proposta, uma ideia político-partidária que se assemelhe ou se aproxime do partido ou do candidato que ele está contribuindo. Mas, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei e garanto para você que vai continuar tendo Caixa 2, que a empresa vai continuar dando dinheiro da mesma maneira, em espécie, que vai ser fraudado a quantidade, porque o cara vai lá numa gráfica, manda fazer 100 mil folhetos e emite uma nota de 200 ou de 100 e paga em espécie, e parte em espécie, parte legalizada, vai continuar tendo Caixa 2. A grande questão, eu acho que desse julgamento do Supremo, que na minha visão foi equivocada, é o seguinte: qual é o histórico de criação de permissão de doação de pessoa jurídica para campanhas eleitorais? Na época do escândalo PC Farias, do Collor, que as empresas não podiam doar para as campanhas eleitorais, e nós tivemos um problema de Caixa 2 muito acentuado ali. Não tanto quanto agora, mas é um problema proporcionalmente relevante para aquele momento. Então, o que fez a legislação e a Justiça Eleitoral? Permitiu, mas trazendo travas e controle. Então, a ponto de que nós sabíamos, com poucos dias, quanto que uma empresa doou para outra, para o candidato. E aí isso leva ao que o eleitor questione Inclusive em mala. Quanto que a empresa doava em mala? Não, no Caixa 1. Só para saber. No Caixa 1, claro. E a gente sabe que muitas vezes o Caixa 1, que está sendo investigado pela Polícia Federal, envolvia traços de corrupção para esquentar o dinheiro. Mas, enfim,
eu prefiro a transparência de um controle a ter uma proibição, e nesse sentido o Caixa 2 ele vai ser institucionalizado. Se não for nos 45 dias de campanha, vão ser ao longo dos outros 3 anos e tantos meses que envolve aquela pessoa que tem um projeto político, porque ninguém vai fazer campanha eleitoral em 45 dias. Claro. Você Mas, tem por outro lado, eu entendo essa questão e eu, a princípio, não era contrário ao financiamento privado de pessoas jurídicas, mas eu acho que o histórico e o dia a dia me fez reavaliar essa questão, justamente porque eu coloco hoje que os órgãos de controle devem fiscalizar e controlar. Eu acho que é possível. Eu acho que hoje as ferramentas de controle, de coibir, inibir o financiamento por isso que eu não concordei com essa proibição. Pois é, mas eu acho que os órgãos de controle têm que exercer o seu papel nessa questão. Se esse Caixa 2 vende empresas ao longo do mandato, é porque ele está tendo algum privilégio, uma fraude, uma licitação. Posso fazer e alguma situação. só uma colocação? Claro. Tem que fiscalizar antes, durante e depois. Exatamente. Se você vai lá numa declaração, por que não fiscaliza? Se você vai lá e vê, Dr. Ernesto Paulino, candidato a senador, a Edmo Bernardes Corporation doou $1 milhão para o Dr. Ernesto. Aí, posteriormente, a Edmo Bernardes Corporation teve $100 milhões de negócios com o Senado que o Dr. Ernesto. Será que não chama atenção? Claro que chama. E aí, assim, eu acho... Desculpa, só para pegar um gancho na tua pergunta. Estamos indo para o final do programa, ela está fazendo sinal de 2 minutos lá. E a doação física ela é extremamente importante. O eleitor não pode se sentir constrangido, ficar bravo porque recebeu um pedido de doação. Eu acho que é legítimo isso, seja pela vaquinha eleitoral, seja pela doação direta, porque isso pode envolver com que o eleitor seja mais ativo, fiscalize, faça uma contribuição simbólica que seja. Eu acho que falta é a participação do eleitor em saber quem ele está votando e por que ele está votando e cobrar. Porque acho que grande parte fala de discussão, de doação, disso, daquilo, é importante, é relevante, são teses jurídicas, mas o que é mais importante é que o eleitor se coloque no centro da disputa. Eu quero agradecer ao Dr. Ernesto Paulino. É um prazer estar aqui com você. Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Muito obrigado. Ou nós vamos voltar esse papo mais perto da eleição ou pós-eleição, porque aí nós podemos até fazer um balanço se o que nós falamos aqui consagrou lá na frente, como é que a coisa está fazendo. O nosso telespectador vai gostar disso, tá bom? Até semana que vem. Um abraço. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.